Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos semelhança de triângulos. Triângulos são semelhantes quando um for zoom do outro, ou seja, podemos ter uma redução ou uma ampliação de um triângulo original. De maneira precisa, triângulos são semelhantes quando possuírem todos os ângulos iguais e os lados são proporcionais. Vou pegar aqui dois triângulos semelhantes. De lados A, B e C, num eu indiquei por maiúsculo, no outro por minúsculo. Quando eu divido o C pelo seu correspondente C, ou seja, uma medida no triângulo grande pela correspondente no triângulo pequeno, dá igual se eu pegar um outro lado, digamos o B, e dividir pelo B do triângulo pequeno, ou a medida A do triângulo grande pela medida A do triângulo pequeno. Tudo se dá o mesmo número, digamos que ele seja o K, que é a razão de semelhança. Uma utilidade disso é, por exemplo, assim, ó, eu tenho este triângulo de lados 10, 12 e 14 e um semelhante a ele, de lados 7, 6 e um lado é desconhecido. Vamos descobrir a medida do lado desconhecido. O que vale? O 14 está para o seu correspondente 7, assim como o 12 está para o 6, assim como o 10 está para o x. 14 por 7 é 2. 12 por 6 é 2. 10, para que dê 2, eu tenho que o x precisa valer 5. Então, aí, o x vale 5, daí 10 por 5 dá 2. Este exemplo aqui. O Tales de Mileto, lá pelos anos 600 a.C., ao visitar o Egito, foi indagado a calcular a altura de uma pirâmide. Então, o que nós queremos é a altura da pirâmide, está indicada em vermelho ali. O que ele pensou? Ele pegou um raio de luz, ele viu que esse raio acabava projetando uma sombra ali embaixo e ele construiu um triângulo semelhante da seguinte maneira. Pegou uma haste, que aparece em vermelho para vocês, e como o raio do sol vem paralelo, projeta uma sombra, de maneira que agora nós temos triângulos semelhantes. Bom, ele pegou esta estaca com 2 metros de altura, a sombra, no caso, foi de 4 metros. A pirâmide do Egito, ela tem uma base que é um quadrado, de lado 230. Então, aquele pedaço que aparece em azul escuro vale a metade de 230, 115 metros. A sombra em si foram 165 metros. Bom, então o que vale? A altura da pirâmide, que é o segmento em vermelho, está para a altura da estaca, que é o segmento em vermelho também. H está para 2. Assim como a base do triângulo, que são 115 metros, que é a metade de 230, mais a sombra de 165, está para 4. Agora eu multiplico cruzado. A altura da pirâmide vale 2 vezes 280 sobre 4, ou seja, 140 metros. Um resultado muito importante é o seguinte: pego um triângulo qualquer. Agora eu traço uma paralela a um dos lados, de maneira que eu vou formar um triângulo ali em cima. O que vale é o seguinte: o triângulo grande, A, B, C, tudo maiúsculo, e o triângulo pequeno, A e B minúsculos, com o C, eles são semelhantes. Vamos usar isso aqui, por exemplo. Calcular a distância do barco até um certo ponto da praia ali. Então, suponhamos que eu tenha esticado duas cordas e construí esse triângulo aqui. Agora eu vou construir um triângulo semelhante, usando a construção que é assim, ó, eu traço uma paralela a um dos lados. O triângulo em azul e o triângulo grandão eles são semelhantes. Digamos que no triângulo em azul as medidas são 1 metro e 3 metros. No triângulo grande, para não poluir muito a figura, vou desenhar aqui por fora, digamos que sejam 4 metros, e a distância dele até um certo ponto da praia é o D. Então, o que vale? 3 está para D, que são lados correspondentes, um corresponde ao outro aí, da mesma maneira que o 1 corresponde ao 4. Então, 3 está para D, assim como 1 está para o 4, multiplicando o cruzado, 12 é a resposta. Aqui nós temos um espelho, ele está no chão. Quando um raio incide, ele reflete de maneira que este ângulo é igual de um lado e do outro.
Vamos usar essa ideia aqui. Tenho um boneco, ele está em cima de um espelho, uma certa luz passa raspando ali pela cabeça dele, bate no espelho, reflete e bate numa parede. Eu quero saber qual é a altura h ali do raio refletido em relação ao chão. Digamos que o boneco tenha 20 centímetros de altura. Do pé do boneco até o ponto de incidência do raio de luz são 50 centímetros, do outro lado são 60 centímetros. Nós temos dois triângulos semelhantes aí. O que vale? A altura h está para a altura 20, assim como o 60 está para o 50. A altura está para a altura, assim como a base está para a base. Multiplicando cruzado, 60 por 50 são 6 quintos, o 20 foi para lá. 120, que é 20 vezes 6 dividido por 5, acaba dando 24. Então, 24 centímetros é a altura que foi pedida ali. Vamos falar de construções com régua e compasso. Vou pegar essas duas semirretas aqui e marcar um segmento de tamanho 1, um segmento de tamanho A, um segmento de tamanho B. O segmento de tamanho 1 e o A, eles são consecutivos ali, eles se encostam apenas em um ponto. Vou construir esse segmento em azul claro, paralelo a ele um novo segmento e uma medida x. Nós vamos ver que essa medida x é bem importante. Bom, vamos fazer por semelhança de triângulos quanto que vale o x. O A, que é o lado do triângulo pequeno, está para A mais x, que é o lado do triângulo grande, assim como 1, que é um dos lados do triângulo pequeno, está para o seu correspondente no triângulo grande, 1 mais b. Multiplicando cruzado, a que multiplica 1 mais b é igual a 1 que multiplica a mais x. A que multiplica 1 mais b é a vezes 1, que é a, mais a vezes b. Do outro lado ficou a mais x. Tenho o a dos dois lados, eu posso subtrair, de maneira que o x vale ab. O que significa isso? Esta é a construção para, quando você tem um segmento de tamanho A e um segmento de tamanho B, conseguir um segmento cujo tamanho seja o produto de A por B. Ainda trabalhando com construções de régua e compasso. Tenho aqui minhas duas semirretas, vou marcar uma medida B, uma medida 1, uma medida A, construo as retas paralelas e tenho uma medida x ali. Vamos ver o que representa o x agora. O lado A do triângulo pequeno está para o lado A mais x do triângulo maior, assim como o lado B está para B mais 1. Multiplico o cruzado. A que multiplica B mais 1 é igual a B que multiplica A mais x. Distribuo. A que multiplica B mais 1 é A vezes B mais A. Do outro lado, B que multiplica A mais x é B que multiplica A mais B que multiplica x. Eu tenho BA dos dois lados. Então, eu posso simplificar, fiquei apenas com a igual a bx, o b vai dividindo. Então, o que eu obtive? Eu tinha um segmento de tamanho A e um segmento de tamanho B. Com essa construção, nós conseguimos fazer um segmento de tamanho A dividido por B. Tem uma menina ali deitada numa certa ponte e vamos fazer esta construção de triângulos aqui. O objetivo é calcular o tamanho do segmento em amarelo, que é a distância entre a ponte e um certo bordo ali da circunferência. Note que esses triângulos construídos eles são triângulos retângulos e nós temos ângulos opostos pelos vértices, indicados em vermelho ali. Vou tirar os dois triângulos aqui para construir a semelhança. Para fazer isso, é importante colocar eles já na posição correta. O ângulo vermelho é que vai nos dar a diretriz aí para o pensar. Vamos colocar alguns números aqui. Digamos que tem o 12 é o segmento em vermelho, D é a nossa pergunta, que é a distância entre a ponte até o bordo da circunferência, e no triângulo azul construído em cima da ponte, nós temos um lado valendo 4 e um lado valendo 3. Então, a dificuldade maior do exercício é colocar os triângulos na posição correta. Agora é mais fácil. Já estando na posição correta, o que vale? O lado de 1, 3, está para o seu correspondente D, assim como a base 4 está para o seu correspondente 12. Multiplicando o cruzado, eu vou obter que 3 dividido por D é igual a 1/3, e ficando então que o D vale 9.
E um último exemplo aqui. Digamos que nós vamos construir um chalé. Aqui está o seu telhado e esse telhado vai até o chão. Vou marcar um ângulo em vermelho ali. Exatamente este ângulo foi utilizado para construir um novo triângulo interno ao triângulo que nós tínhamos. E eu vou marcar ali um certo ângulo marrom e um certo segmento azul claro. Bom, vamos colocar algumas medidas, 8 aqui e 4 ali. Aqui embaixo eu reproduzo o triângulo grande e vamos colocar o triângulo semelhante a ele, que é o de lados amarelo, azul e azul. A dificuldade desse exercício é posicionar os dois triângulos de maneira a tirar a semelhança. A nossa pergunta será quanto equivale o D. Para fazer essa semelhança aí, o triângulo menor ele teve que dar uma boa girada. Você vai conseguir fazer isso se guiando pelos ângulos da base, o vermelho e o marrom. Bom, vamos colocar aqui os valores todos. A dificuldade do exercício de fato é pegar o triângulo de lados 8, 4 e o outro lado que é o amarelo e posicioná-lo nessa maneira aí. Feito isso, agora é só ver as medidas que são correspondentes. A base D está para a base 8, assim como o lado que mede 8 está para o lado que mede 4. Simplificando 8 por 4 é 2, de maneira que o D vale 16. E esta é a resposta. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.